Professor Calazans, foi mesmo um acidente desse helicóptero que pertencia ao Corpo de Bombeiro do estado de Minas Gerais? Ou o piloto teria, diante das circunstâncias, assumido o risco de produzir o resultado? Bem, é muito cedo ainda para nós darmos uma resposta conclusiva a respeito dessa ocorrência, desse acidente. Essa foi a pergunta feita por um internauta e nós vamos não responder, mas vamos aqui elaborar um raciocínio como um ponto de partida para que mais para frente você e nós possamos dar uma resposta. Mas vamos ver o vídeo e vamos tecer em seguida alguns comentários e apresentar pontos para que possamos montar um raciocínio lógico e, quem sabe, mais para frente, responder a esta pergunta. Tudo bem? Eu sou o professor Calazans e, para mim, é sim um grande prazer tê-los a bordo. Um breve histórico. Essa aeronave, no dia 11 de outubro de 2024, ela se engaja numa missão para resgatar uma outra aeronave que também foi acidentada, inclusive o piloto também veio a morrer. Com 6 ocupantes, ela, nesta missão, também é acidentada, morrendo todos os ocupantes. E, pelo que nós podemos perceber, né, ela caiu logo após essa decolagem, minutos após. Podemos perceber que nessa decolagem entendemos aqui uma inferência que ela fez um pouso ocasional aí para avaliar as condições meteorológicas. Uma inferência do professor Calazans, mas é uma colocação bem interessante. E depois a aeronave decola, e aí nós precisamos analisar muito bem esse ponto. A aeronave decola, percebe que as condições meteorológicas estavam bem degradadas em termos de teto e visibilidade. Logo após a decolagem, a aeronave guarda, talvez, nuvens do tipo stratos, ou outra formação que vai ser melhor explicado aí pelas autoridades que vão investigar. Logo após a decolagem, a aeronave guarda. Por que que o piloto pousou ali? Ele pousou, qual o motivo? Qual a razão? Foi com a finalidade de analisar melhor as condições meteorológicas. Ele entendeu anteriormente que as condições meteorológicas não eram plausíveis para prosseguir que o voo, então fez um pouso ali, analisou, e por que ele decolou? Houve uma melhora ou ele, por algum outro motivo, decidiu decolar? Esse ponto ele é muito importante para que nós possamos entender o desfecho, principalmente, esse vídeo é mais diretamente ligado aos peritos aeronáuticos, principalmente dentro do viés jurídico para fins de responsabilidade jurídica. Tá? Então, vamos entender o que aconteceu aí. Por que desse pouso e por que desta decolagem? Isto, sim, é muito importante para elaborar um raciocínio técnico jurídico para analisar responsabilidade. Calazans, ele estava fazendo um voo visual em IMC, ou seja, um voo de acordo com as regras de voo visual em condições meteorológicas por instrumento? Bom, percebe-se, repito, que as condições de teto e visibilidade estavam bem restritas. Tudo indica que as condições eram, sim, IMC. Nós precisamos trabalhar em termos de tese. Esse acidente ocorreu dia 11 de outubro, estou gravando esse vídeo dia 14,
é, leviano nós nos colocarmos com posições conclusivas. Mas, tá, tudo indica que as condições meteorológicas eram, sim, degradantes e não favoráveis ao voo visual. Não, Calazans, a aeronave era homologada por instrumento. Pode ser, é bem provável que seja, sim. E, na verdade, fizemos uma consulta na ANAC, ela é, sim, homologada a voar por instrumentos e precisamos ver se estava o certificado de aeronavegabilidade estava em dia e se piloto e aeronave estavam em condições de realizar um voo por instrumento, que é também uma outra tese. Contudo, para. O fato da aeronave ser homologada a voar por instrumentos e o piloto também, não quer dizer que a aeronave pode sair voando em qualquer área, qualquer região, de acordo com as regras de voo por instrumento. Não é bem assim que a coisa funciona. Para a aeronave voar por instrumentos, ela também precisa se enquadrar nas regras de voo por instrumento, considerando vários fatores, vários tópicos. A altitude mínima do setor. Havia um procedimento de saída por instrumentos? Claro que não. Percebe-se que o local não era, né, não era abrangido por esse sistema, dispositivo, seja lá o que você queira dizer. A aeronave que decola ali, ela não estava balizada num procedimento de saída por instrumento. Então, o fato hum, da aeronave ser homologada por instrumento e o piloto também não quer dizer que esse tipo de voo estava enquadrado nas regras de voo por instrumento. Qual a elevação da região? Repito, altitude mínima do setor e assim por diante. Eu estou citando alguns tópicos, dentre muitos outros que as autoridades aeronáuticas investigativas vão considerar. Tá? Como falar, não, Calazans, ainda hoje alguém me falava para ficar tranquilo que essa aeronave era homologada a voar por instrumento. Isso por si só não quer dizer muita coisa, não é conclusivo o fato da aeronave ser homologada e o piloto que o voo estava voando de acordo com as regras, levando-se em consideração o procedimento de saída, voo na rota ou voo aerovia, ou seja lá o que for, tá bom? Mas temos aí uma outra pedrinha, outra peça do quebra-cabeça. Calazans, ele assumiu o risco? Não sei. Lembrando que essa aeronave, a aeronave do Corpo de Bombeiro, da polícia, elas se enquadram, essas aeronaves se enquadram em regras diferentes. Tá? Então, nós precisamos entender o que fez com que o piloto pousasse ali e o que fez com que a aeronave decolasse. Essa pergunta precisa ser muito bem respondida. A operação de pouso, a operação de decolagem, na realidade, a operação por completo. Olha que nós estamos analisando segundos de um voo. Eu não posso, em segundos de um voo, de uma missão, concluir toda a ocorrência, mas essas pedrinhas, essas peças são bem importantes. Calazans, eu acho que ele assumiu, consideração de um internauta. Calazans, ele assumiu sim, porque as condições meteorológicas estavam bem degradadas. Ele assumiu, não havia condições nenhuma. Eu gostaria que você tecesse os seus comentários aqui no comentário aqui embaixo, e explicando a sua posição, que para nós vai ser muito interessante. E eu posso fazer perguntas. Professor Calazans pergunta. Professor Calazans não acusa, mas as perguntas bem feitas poderão levar a respostas conclusivas. Eu não diria que ele assumiu o risco, como muitas pessoas já afirmaram, por desconhecer detalhes de toda a operação. Uma parte do voo, por si só, podemos inferir e não concluir. Para fins jurídicos, dentro de um viés jurídico, na percepção principalmente da perícia aeronáutica, aqui eu faço uma ressalva aos peritos aeronáuticos, nós precisamos entender se essa operação era evitável ou inevitável, se era previsível ou imprevisível, né? Esses dois critérios, eles precisam ser bem, bem considerados.
Então, foi previsível? Era previsível, não era nem previsível, era notável. As condições meteorológicas adversas não eram nem previsíveis ali, no caso. Mais do que previsíveis, elas eram notáveis. As condições meteorológicas eram desfavoráveis ao voo por instrumento. Tá? Mas ele tinha que fazer o voo, ele precisava fazer aquele voo. Quais eram as condições? Então, lembrando que era uma missão de ocorrência, uma missão de resgate de uma outra aeronave acidentada. Aí há de se analisar quais são os critérios para essa missão. Repito, que são critérios diferentes de uma aeronave, de um helicóptero normal. E aí, eu acho muito interessante que no nosso curso de gerenciamento de risco, não de perícia, porque esse vídeo, essa ocorrência, nós vamos trabalhar com ela no curso de perito aeronáutico e também no curso de gerenciamento de risco. O curso de gerenciamento de risco, ele envolve várias áreas, não somente a área da aviação. Mas a pergunta que nós fazemos é o seguinte, olha só que interessante. Havia uma aeronave acidentada. Até que ponto, até que ponto o comandante do helicóptero poderia se deslocar, poderia decolar para resgatar ou socorrer a outra aeronave. Qual é o princípio da razoabilidade? É razoável que ele arrisque, cuidado com esse tema arrisque, né? Muito cuidado. Mas é razoável que ele arrisque 6 pessoas, mais 5 pessoas, para resgatar apenas uma? Qual o princípio da razoabilidade? Esse é um ponto que pilotos comuns nem sempre têm condições de responder. Não era uma operação normal de um helicóptero, não era uma operação comum, era uma operação extraordinária, era uma operação especial, que não se encaixa no regulamento comum. Tá? Então, há de se analisar dentro de um aspecto, dentro de uma filosofia de gerenciamento de risco. Eu não estou acusando, né, o piloto e muito menos absolvendo. Não estou condenando e nem absolvendo, nem acusando o piloto. Mas nós precisamos entender que é uma operação especial. Embora seja uma operação especial, a decisão do piloto tem que levar também em consideração vários critérios. Não é porque isso é uma operação especial que ele pode voar arriscando a si mesmo, arriscando a aeronave ou arriscando a vida de outros tripulantes ocupantes. Não estou falando que ele arriscou, só estou pontuando, mesmo sendo uma operação especial, também há critérios a serem que são estabelecidos, e há critérios a serem seguidos. E no gerenciamento de crises, nós precisamos levar em consideração o princípio da razoabilidade. Foi razoável? É razoável que aquele helicóptero com 6 ocupantes prosseguisse naquele voo, naquelas condições para resgatar uma outra aeronave, outros ocupantes? A aeronave tinha equipamentos, recursos suficientes para prosseguir num voo em condições meteorológicas degradantes? Havia sistema de navegação, condições de navegação, a aeronave poderia ali se enquadrar num voo visual ou também seguindo critérios de regra de tráfego aéreo, ela teria condições de se enquadrar num voo por instrumento, sendo piloto e aeronave homologado? Qual é o princípio da razoabilidade? Uma vez que nós vamos trabalhar no curso de gerenciamento de crise, eu gostaria que você, que é aluno do nosso curso de gerenciamento de crise, fizesse essa pergunta, levando-se em consideração o princípio da razoabilidade. E assim nós estamos caminhando, fazendo essas perguntas, lembrando que o professor Calazans não acusa, o professor Calazans pergunta. Não há como
traçarmos uma linha conclusiva, mas essas perguntas e outras perguntas serão interessantes para que nós possamos trabalhar no nosso curso de perito aeronáutico e no nosso curso de gerenciamento de crise, levando-se em consideração um raciocínio lógico que eu considero ponto de partida para que, mais para frente, possamos, dentro de um viés jurídico ou de um gerenciamento de crise, trabalhar com este caso. Nós vamos acompanhar esse caso e convido você para que conheça o nosso canal do YouTube, se inscreva e também ative o sininho, pois todas as vezes que nós inserirmos um vídeo novo, você vai ter acesso aos vídeos, inclusive outros vídeos sobre outros acidentes, outras ocorrências, levando-se em consideração o gerenciamento de crise, perícia aeronáutica e também vamos acompanhar quando sair a conclusão do relatório das autoridades aeronáuticas, nós vamos também comentar e para ver se o que nós estamos perguntando aqui foi mais ou menos, está mais ou menos dentro da linha de desdobramento dos fatos. No site do professor calazans.com.br, você pode encontrar vários cursos de direito aeronáutico, curso de perito aeronáutico, dentre vários outros cursos de gerenciamento de crise relacionado à aviação ou não, ok? Professor Calazans, no site você encontra mais informações, ou também pode fazer contato com o professor Calazans no e-mail calazans.daniel@gmail.com ou também no nosso telefone que é Zap, o 11 98693 6733. A sua atitude define a sua altitude. Voyal. Estudo com o professor Calazans. Para mim, professor Calazans, foi sim um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom.